Olá a todos, esse é o nosso quinto e último vídeo da sériezinha sobre depressão que eu fiz. Quem não assistiu, olha no meu IGTV que tá lá. Eu defini um pouco o que era depressão, depois falei sobre momentos da vida onde esse quadro pode aparecer e às vezes difícil de diagnosticar. E por último, eu deixei para falar sobre a situação mais grave dentro de um quadro de depressão, que é o comportamento suicida. Então, primeiro, o que é o comportamento suicida? É quando a pessoa tem o desejo consciente, voluntário, de cometer o ato de tirar a própria vida. A pessoa tem consciência do que aquela atitude que ela está tomando vai gerar. Tá? Isso é o que define o comportamento suicida, que pode se dar de três formas. Tem a ideação suicida, tem as tentativas de suicídio e, por fim, o suicídio consumado. É considerado comportamento suicida essas três formas. Né? Por que eu estou dizendo e enfatizando isso? Para a gente parar com essa coisa de achar se a pessoa quisesse se matar, ela se jogava da ponte, tomar remédio bobagem, é só para chamar atenção. Não vamos desqualificar o sofrimento do outro. É comportamento suicida, a pessoa tomar remédio, cortar pulso, isso tudo é comportamento suicida. E ela pode tentar e até conseguir, tá? Isso assim, pessoas que fazem tentativas de suicídio têm um risco maior, muito maior, de conseguir chegar no suicídio consumado. Tá? Então não vamos desqualificar, subestimar, menosprezar, sei lá qual é a palavra que vocês preferem, em relação a essas atitudes. Então vamos lá. O suicídio ele é um problema complexo, multifatorial, tem muita literatura sobre isso. Quais são as motivações, qual é a rede que acontece aí para a pessoa chegar a cometer o ato suicida. Das psicopatologias, dos transtornos psiquiátricos, o que está mais fortemente correlacionado é a depressão maior. Né? Na maior parte dos casos de suicídio, tem sintomas depressivos correlacionados. Tá? Então, assim, ainda precisam de mais pesquisas sobre isso, mas a gente já sabe que pessoas que sofrem de depressão grave têm um risco aumentado de cometer o suicídio. Então, a gente precisa conseguir identificar essas pessoas que começam a ter ideações suicidas, principalmente, vamos lá, que é muita informação e eu vou tentar resumir. Vamos lá a números, né? As meninas, as mulheres, têm mais tentativas de suicídio e ideações suicidas do que os homens. Mas os homens têm um maior número de suicídios consumados. Por que acontece essa diferença? As mulheres sofrem mais de depressão, né? Isso já tem estatísticas que comprovam que a depressão acomete mais as mulheres. Mas também as mulheres procuram mais ajuda e ela manifesta mais esse sofrimento. Então talvez o dos homens seja mais subnotificado. Os homens deprimidos não aderem a tratamento de forma geral e não buscam ajuda. Eles costumam sofrer em silêncio. Então isso tudo altera as estatísticas. E os homens cometem atos suicidas de forma mais agressiva. Eles são mais eficazes, né? Os homens usam arma de fogo, usam coisas mais graves que efetivamente acaba cometendo o ato e alcançando o êxito. As mulheres, elas utilizam mais remédios e às vezes até veneno, mas coisas que ainda dá para ter uma intervenção a tempo. Tá? Então, vamos lá. Pessoas que você conhece, filho, companheira, companheiro, que vem com frases do tipo: a minha vida não tem valor, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, ninguém entende o que eu sinto. São frases que a pessoa fala e a gente não pode achar que são palavras ao vento. Ela tá falando isso de novo, né? Ela quer chamar atenção. Ela está falando de um sofrimento. Vamos ajudar essa pessoa, vamos acolher essa pessoa, vamos levá-la para tratamento. As pessoas que são tratadas na depressão, elas têm muito maior chance de não vir a cometer o suicídio. A depressão, assim, gente, também não vamos generalizar, né? A depressão, ela é quase uma coisa epidêmica. Obviamente, não é todo mundo que tem depressão que vai chegar a um extremo de um comportamento suicida. A gente está falando da depressão maior, né? Que é a depressão mais grave, tá? Então, assim, os atos
suicidas acontecem nesses casos de depressão mais graves. E a gente precisa tratar esses casos, né? Antes que ele se agrave, é possível identificar. Por exemplo, um adolescente em depressão, a gente precisa identificar para que isso não aconteça. O suicídio, ele está muito associado a comportamento de impulsividade e agressividade, que são duas coisas muito presentes nessa fase de adolescência. Por isso que quando eu falei sobre depressão na adolescência, eu falei que pode vir a tomar contornos mais graves por conta dessa impulsividade e agressividade. As pessoas que cometem atos suicidas, elas têm isso muito presente. Em várias psicopatologias que são estudadas, a impulsividade e a agressividade ela está presente. Então vamos ficar atentos, né? Adolescentes que ficam muito deprimidos, com humor deprimido, costumam ter muitas explosões de raiva, muita irritabilidade. Vamos ficar atentos a esses sinais. Né? Como que a gente pode prevenir o suicídio? Como que a gente pode trabalhar na prevenção? Primeiro informando, né, profissionais de saúde, escolas e tudo. E segundo, a gente na nossa família estando próximo. Né? As pessoas que ficam isoladas, elas têm muito mais chance de cometer suicídio. As pessoas que sofrem o isolamento é um agravante. Por isso que eu falo também da questão do adolescente que busca se isolar, ok, né? A gente respeita, né? Uma busca maior de privacidade. Porém, vamos nos fazer presentes, vamos estar ali juntos. A família presente, o apoio emocional é muito importante. Isso diminui o risco de suicídio. As pessoas que têm vínculos familiares fortalecidos têm menor chance de vir a cometer atos suicidas. Tá? Então, enfim, gente, eu acho que são essas informações mais importantes. É um assunto muito amplo, eu não quero me estender demais aqui, mas qualquer dúvida vocês coloquem aqui embaixo. Mas vamos pensar sobre isso, dos sinais de depressão. A depressão ela deve ser tratada, a gente deve encaminhar para profissionais qualificados, vamos ouvir essas pessoas que estão em sofrimento, vamos oferecer uma rede de apoio. Né? Quando a gente fala de adolescente, é importante demais que o adolescente tenha vínculos sociais. Aliás, para qualquer pessoa, né? Idoso também é muito importante. O isolamento é um fator de agravamento para quadros de depressão, que é um fator de gravidade para suicídio. Então vamos fazer vínculos, vamos nos fortalecer. A gente cada vez mais se isola, talvez por isso os casos de depressão tenham aumentado e talvez por isso tenha aumentado também os riscos de suicídio. Vamos tentar manter vínculos sociais importantes, manter vínculos afetivos, ser uma família unida, estar ali próximo, independente da família, se é mãe, se é pai, se é avó, se é mãe, pai com pai. Os vínculos afetivos, a pessoa tem que ter aquele suporte emocional e social para poder atravessar algumas fases que a gente passa na vida. Né? Os adolescentes eles são mais vulneráveis pela própria adolescência que eles estão vivendo. Por isso que a gente tem que estar bem atentos a esse momento. Tá? Eu acho que é isso, gente. Espero ter ajudado em alguma coisa. Não é minha área de especialidade, mas eu tenho as informações que eu acho que são relevantes para passar. Se vocês quiserem um aprofundamento maior, eu posso até indicar profissionais que trabalham diretamente com essa questão do suicídio. E deixe seus comentários aqui e qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo para todos.